Bom dia, pessoal. E aí, como estão nessa quinta-feira? Tudo bem? O assunto hoje, então, é existir. Ele é meio que um complemento do que eu conversava com vocês ontem. Peço desculpas aí pela voz, eu tô meio rouco hoje. É, mas, enfim, esse termo, existir, né? Ele é tão importante e, ao mesmo tempo, ele ficou tão coloquial, né? A gente usa de uma maneira tão coloquial que a gente não se debruça para entender a importância que ele tem dentro do conhecimento, especialmente da filosofia e da psicologia, né? E o existir, hoje eu vou falar um bocado sobre um filósofo que ele é considerado o pai da filosofia moderna, porque ele se debruçava muito sobre essa questão do existir, né? Então, a existência, ela seria a nossa capacidade, por assim dizer, de, de, de estar nesse mundo, vamos chamar assim. Então, eu estou aqui, e eu existo. Mas esse fato parece, né, gente, desde criança a gente vem aprendendo isso, né, que isso aqui existe, é uma coisa que a gente fala assim, isso aqui existe, né, concreto, eu peguei na mão, então ele existe. E para Descartes, isso não era tão simples assim, porque os nossos sentidos nos enganam, eu diria, né? Então é dele aquela frase muito famosa, que é penso, logo existo. E agora eu fui pesquisar aqui para falar para vocês, e interessante que a tradução dela seria mais adequada, seria penso, logo sou. Então ela se remete ao nosso assunto de ontem. Então é bem curioso, assim, porque ah, dá para trocar os dois sem problemas. Não dá, na verdade, se a gente for se debruçar, mas não quero dar spoiler para um próximo vídeo que eu quero fazer, que é falando das duas coisas ao mesmo tempo. Mas tem uma implicação bem grande se a gente troca um pelo outro. Mas aqui no Brasil ficou mais generalizada essa questão do penso, logo existo. Então eu vou usar ela para a gente continuar nosso papo aqui, né? Então, Descartes, ele criou um método particular dele para chegar a essa conclusão de que se eu penso, logo eu existo. E o método dele seria o método cartesiano. Então, a gente pode aplicar no nosso dia a dia, ele é bem interessante assim, e até recomendável, né? A filosofia tem essa importância na nossa vida porque ela nos dá métodos para a gente aplicar e chegar a conclusões para aquilo que a gente precisa. E no caso do método cartesiano, ele diz para a gente não se deixar levar por preconceitos e não se deixar levar pelos nossos sentidos, pelos órgãos dos sentidos. Segundo ele, os nossos sentidos eles nos trariam uma informação que é meio desencontrada, que é uma informação que não é confiável, né? E para a gente provar isso não é muito difícil, né? O, a Gestalt, que é uma das abordagens da psicologia, ela tem alguns exercícios, eu vou chamar de exercícios aqui, em que a gente consegue identificar que se a gente por exemplo, só se basear nos olhos, depois eu vou editar o vídeo, quero colocar um desses exemplos aqui para vocês verem, mas a gente se basear só nos nossos olhos, a gente vai chegar a uma determinada conclusão diferente de um para outro. Então isso implica dizer que os nossos olhos não são tão confiáveis, né? E as miragens, por exemplo, seriam um exemplo de que nossos sentidos não são tão confiáveis. Então, para Descartes, ele dizia: olha, não dá para a gente só se basear nos nossos sentidos. A gente tem que ter outras ferramentas para estudar a realidade, para a gente chegar a conclusões mais, com mais certeza, né? E aí, claro, aplicando o método dele, porque esses são um dos passos, tá, pessoal? Mas eu não vou cansar vocês com todos os passos do método dele. Mas aplicando o método dele para determinar como é que, né, o que é a existência, chegando lá no final, depois que ele fez todos os processos de verificação, ele chegou à conclusão de que a única coisa que ele tinha realmente certeza era de que ele pensava. O restante era tudo poderia ser descartado, tudo traria alguma margem de dúvida para ele. E é por isso que ele chegou então a essa frase ali, né? Penso, logo existo. Então é bem interessante, assim, porque o existir, eu trago isso para vocês, porque
o existir ele não é tão simples de definir como a gente costuma passar de um para o outro, né? Principalmente para nossos filhos e tal, né? Ah, claro que isso aqui existe. Então não tá vendo que isso existe? Então a gente fala assim, né? E não é tão simples assim. Talvez a gente veja uma coisa que não esteja existindo. Isso seria uma alucinação, ou ouça que não está existindo, né? Isso também seria uma alucinação, sabe? Uma alucinação auditiva. É, talvez uma coisa que exista não está ao nosso alcance no momento. Por exemplo, existem constelações, planetas, etc., que estão tão longe da gente que a gente não tem como chegar lá, a gente não tem como observar. E aí a luz tem uma característica particular dela, né? Ela tem uma velocidade finita e ela demora um tempo para chegar, implica dizer que algumas coisas que a gente não enxerga estão existindo. Enfim, esse papo ele dá muita pano para manga, porque se a gente para pensar, a gente vai longe, assim, conversando sobre isso. Então, é muito bacana essa questão do existir em comparação ao ser. Quando a gente bota o ser junto, aí vocês vão ver que vira um negócio bem bacana mesmo de conversar. Mas nesse momento eu queria ficar só no existir, e é isso que eu queria trazer para vocês hoje, tá, pessoal? Então, obrigado por todo mundo que está acompanhando aí. Deixa aqui nos comentários aí o que vocês acham sobre ser, sobre existir, qual que são as concepções de vocês. E até amanhã, que amanhã eu gostaria de então fazer esse vídeo em que a gente vai combinar os dois conceitos e aí sim dá pra gente pirar bastante, como se costuma dizer. Forte abraço. Hoje tem live, tá? Se vocês quiserem acompanhar lá no meu canal ou no canal da Chica Inbox. A gente sempre faz as lives às 10, então eu espero vocês lá. Vai ser um prazer se vocês puderem participar. E até amanhã. Tchau, tchau.